Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, à nossa série de lives da Jornada do Eletricista de Sucesso, Hoje é a nossa segunda live. Hoje, para quem tem nos acompanhado nessas próximas semanas, esses próximos dias, nós estamos aí fazendo a Jornada do Eletricista de Sucesso, onde eu te ensino a aumentar a sua renda através da elétrica residencial e predial, mesmo você começando do zero, tá bom? Para você ainda que não me conhece, meu nome é Marlon e aqui nesse canal, eu te ajudo aí, te ensino, a ter uma renda, a aumentar a sua renda com a elétrica residencial e predial, tá bom? E como eu disse, pessoal, nesses próximos dias, nós estamos fazendo a jornada do eletricista de sucesso, Então, para você, que quer aí deslanchar, na sua área, você que quer, aí como eletricista ter uma carreira de sucesso, alcançar aí ganhos expressivos, tá bom? Já fique à vontade, todos os dias às 8 horas, nós iremos fazer essas lives e eu vou te passar aqui muito conhecimento, muitas dicas, Vamos bater um papo aqui bem legal, trazer muito conteúdo para vocês, pra gente conseguir aí alcançar lugares bem bacana, e de fato ser aí, um eletricista de sucesso no mercado, tá bom? E hoje, pessoal, separei um tema aqui pra gente conversar, um tema bem legal, um tema às vezes até um pouco polêmico, um tema que dá bastante discussão, que é o que, O que dá mais lucro? Grandes ou pequenos serviços, E a gente sabe que, costumo dizer, pessoal, o seguinte, que dentro dessas duas vertentes, a gente consegue ter ganhos expressivos, tá bom? Tanto com pequenos como grandes serviços, nós temos aí, nós temos a possibilidade de alcançar aqui, pessoal, ganhos assim, aí bem elevados mesmo, tá? Aí vai depender muito do perfil de cada um, E hoje eu quero falar com vocês um pouco das diferenças, que existem entre esses dois tipos de serviço, E nós vamos ter que ver qual o nosso perfil melhor se encaixa, porque é o seguinte, quando a gente fala da diferença entre grandes e pequenos serviços, o que acontece? A gente sabe que os pequenos serviços são serviços mais rápidos, Ali que a gente faz com poucas horas, às vezes um dia, ou outro, Enquanto grandes serviços são serviços que demandam um pouco mais, da gente, vamos gastar mais tempo, Ali naquela atividade, São projetos muito maiores, projetos mais complexos, Então a gente vai, vai demandar um pouco mais da gente, Eu costumo dizer o seguinte, olha, em pequenos serviços nós ganhamos o que? Pela unidade, Ou seja, por exemplo, quando eu estou falando de pequenos serviços, eu estou falando o seguinte, olha, às vezes você vai conseguir fazer 2, 3 clientes no mesmo dia, Você vai ali atender uma demanda de emergência de um cliente, e quando a gente atende uma demanda de emergência de um cliente, a gente sabe que o valor da mão de obra agregado, ele é mais alto, Enquanto em grandes serviços, eu deixo de ganhar na unidade e começo a ganhar agora na quantidade, Porque, olha, eu tenho um serviço aqui de uma demanda muito grande, um projeto muito grande, Então, eu vou diminuir o meu valor, ali agregado à mão de obra por ponto, Mas vou começar agora a ganhar o que? Na quantidade, ali de pontos que eu irei executar. Para vocês terem um exemplo, um tempo atrás a gente fez um serviço, ali num ambiente de call center, e lá tinha uns pontos de atendimento, E cada ponto de atendimento a gente tinha 2 tomadas para serem instaladas. Só para você ter uma ideia, eram 2 andares, e o andar era dividido em 2 partes. E cada parte tinha 60 pontos de atendimento, ou seja, em cada parte tinha 120 pontos de tomada a serem instalados. Então é claro que eu não consigo manter o valor que eu vou cobrar para um cliente específico ali para instalar 1, 2 pontos de tomada para um cliente onde eu vou fazer uma instalação muito grande, Ou seja, eu diminuo, eu recuo um pouco no valor unitário e começo a ganhar o que? Na quantidade, enquanto em pequenos serviços, como a quantidade é menor, aí sim eu começo, a ganhar um pouco mais aí no valor unitário, tá ok, pessoal? Então, essas são aí as diferenças, que a gente consegue enxergar dentro aí desse nicho e a gente vai ter que ver em qual nós vamos nos adequar melhor, É claro que eu costumo dizer assim, olha, se eu tenho, por exemplo, uma predisposição para fazer um bom planejamento, se eu tenho ou eu consigo, arrumar uma equipe que trabalhe comigo e eu consigo, ter aquela visão, olha, eu vou trazer comigo uma equipe, eu vou direcionar essa equipe de forma que eu vou aproveitar e vou otimizar o máximo que eu puder aqui, de tempo, de recurso, de mão de obra, aí sim compensa muito, a gente pegar e investir aí pra gente pegar grandes serviços, Porque grandes serviços, como eu falei,
são serviços mais complexos, vai demandar mais mão de obra, vai demandar mais tempo, vamos precisar muitas das vezes, né, de ferramentas aí mais específicas, enquanto em pequenos serviços, né, olha, eu não consigo, né, não sei muito bem planejamento, não entendo de leitura e interpretação de projeto, tenho dificuldade em arrumar equipe, né, não consigo ser uma pessoa, olha, que vai chefiar, né, que vai ali demandar atividades para a minha equipe, né, então acaba que o seu perfil, né, corresponde um pouco mais aí a pequenos serviços. E é claro que tudo isso pode mudar, olha, né, ainda não tem muita experiência na área, então eu vou começar aqui com os pequenos serviços, né, e eu vou adquirindo essa experiência, eu vou adquirindo essa casca aí, né, e consigo agora alcançar grandes serviços, tá? Pessoal, isso aí quando eu falo, né, vou montar uma equipe, né, gente, arrumar ali, né, alguns ajudantes, talvez até uma outra pessoa, né, que já manja mais um pouco de elétrica mesmo, né, para te ajudar ali. Então, por quê? Porque quando a gente fala em grandes serviços, a gente tem de fato aí, né, uma quantidade bem maior aí, né, de atividades, né, e a gente tem que saber sim, né, demandar. A gente não consegue, né, dependendo do serviço, você não vai conseguir fazer sozinho. Em lugares, principalmente quando a gente está falando de prédios, instalações comerciais, né, de porte maiores, você nem consegue, por exemplo, fazer a sondagem, né, ali às vezes de algum conduíte para você lançar um circuito sozinho, né? Você sempre vai precisar ali de alguém para te apoiar, alguém para te ajudar, né? E você vai ter que se preparar melhor para isso. Enquanto em pequenos serviços, né, a gente não tem toda essa demanda, digamos assim, é um serviço que a gente consegue executar sozinho, né? É um serviço que não tem tanta, digamos assim, não tem muita coisa, né, ali agregada, não tem muita coisa ali por trás dele, né, não tem muita burocracia, né, essa era a palavra que eu estava procurando, né, e a gente consegue ali, né, levar de forma mais tranquila, tá bom? Então, pessoal, eu separei aqui alguns pontos, né, que vão divergir entre pequenos e grandes serviços, né, e aí a gente vai ter o quê? Que avaliar qual faz mais sentido pra gente, né? Igual eu falei, questão de lucro, né, gente, os dois têm grandes potenciais. Nas duas vertentes, ali, nesses dois caminhos, nós conseguimos alcançar valores aí muito bons, tá? O que vai mudar é isso, né? Em pequenos serviços, você vai ter um dia mais corrido, talvez, um dia mais acelerado, você vai estar visitando 1, 2, 3 clientes no dia, né? Enquanto em grandes serviços, né, você vai ficar mais fixo num lugar, porém, né, você também vai ter uma alta demanda, né, e tal, você vai ter serviço sim, né? Vai ser um dia corrido também, mas você se concentra ali, né, mais ali focado em um projeto apenas, tá bom? E eu separei aqui, pessoal, primeiro, né, a primeira coisa que a gente vê aí, diferença entre grandes e pequenos serviços é o quê? A parte da complexibilidade técnica, né? A gente sabe que, quando a gente fala disso, muita gente trava um pouco, né? Então, quando a gente está falando de pequenos serviços, geralmente, o que são os pequenos serviços, né? Eles envolvem tarefas mais simples e rápidas, né? Ali, bem mais curtas de ser executadas, né? Então, por exemplo, quando eu falo de pequeno serviço, eu estou falando, né, de uma substituição de um interruptor, de uma tomada, né, de uma lâmpada, a instalação de pequenos eletrodomésticos ou equipamentos, né? Posso também fazer manutenção, né, de fiações simples em residências, reparos, né, pequenos reparos pontuais em circuitos elétricos, né? Então, tudo isso aí faz parte o quê? Dos pequenos serviços, né? Aquele que você vai ali, você executa de forma rápida, né? Você consegue ali com algumas horas, né, ou às vezes até um dia ali para poder executar aquela atividade. E são pequenos serviços, né? O valor agregado, né, ele vai ser um pouco menor, porém você vai ter muitas atividades, muitos serviços aí de pequenos valores que no final, né, vai chegar a um montante aí mais alto, tá bom? Enquanto nos grandes serviços a gente sabe o que, né? São serviços que mais complexos, né? Vão exigir mais da gente, vão exigir mais conhecimento técnico, né? Vai exigir um pouco mais de habilidade, um pouco mais de experiência, né? Então, quando a gente fala de grandes serviços, né, nós estamos falando o quê? De instalação, né, e manutenção de sistemas elétricos, por exemplo, de edifícios ou prédios comerciais, pontos elétricos, né, complexos, por exemplo, olha, vou fazer ali uma reforma completa, né, seja de uma casa, de um prédio, ou uma construção de um novo lugar, né, que vai demandar de fato, né, ali vários dias empenhados naquela função. Então, ou seja, né, nós também temos aí, por exemplo, uma instalação de sistema de automação ou de sistema
sistema, né, seja instalação, automação residencial ou instalação predial, né? Então são serviços dessa forma, né, ou desse tipo que demandam aí mais tempo. Por exemplo, olha, eu vou fazer automação aqui, né, para um cliente, né, de uma casa que seja, né, aqueles programas de casa inteligente. Você não vai gastar um dia para poder fazer isso, né? Claro que não. A gente sabe que às vezes tem uma complexibilidade um pouco maior, né? Então vai demandar um planejamento, vai demandar um conhecimento, né? A gente vai gastar um pouco mais de tempo, né? Então são serviços aí que a gente considera como grandes serviços, né? E é claro, né, vai ter um valor maior também, né? A gente nem se compara, né, enquanto a média, né, de custo do serviço pequeno está aqui, né, a média de grandes serviços estão ali. Mas é igual eu falei, né, um grande serviço você vai gastar muito tempo, né, vai gastar mais tempo nele, mas você vai ter um valor maior. Os pequenos serviços você gasta pouco tempo, né, mas o valor é menor, né, mas acaba que a quantidade de pequenos serviços ela é tão grande que uma hora, né, eles vão ali se equiparar um ao outro, tá bom? Outro ponto muito importante aí, né, na hora da gente levar para o lado de pequenos ou grandes serviços é o que? É o tempo, né, e planejamento, que nós já estamos falando sobre isso, né? Então, por exemplo, pequenos serviços, né, eles tendem a ser o que? Mais rápidos e simples, né? Podendo ser feitos ali em poucas horas, como eu disse, né? Ou até mesmo em minutos, dependendo do serviço que for, né? Quem nunca, né, chegou num cliente aí para poder, o cliente liga desesperado, olha, cara, pelo amor de Deus, me socorre aqui, né? Minha luz aqui acabou, um equipamento meu parou de funcionar e tal, né? E quando a gente vai ver, deu uma pequena sobrecarga ali, deu um surto ali na rede e um disjuntor desarmou, né? Você chega lá para avaliar, olha, um disjuntor que está aqui desarmado aqui, você arma o disjuntor, o sistema volta a funcionar, né? Então, já aconteceu isso comigo, tá, pessoal? Falo porque já aconteceu, né? Um prédio que a gente dava manutenção, né? O pessoal ligou, cara, nós estamos aqui sem luz, ajuda a gente aqui, não sei o que está acontecendo, e era um período de chuva, né? E aconteceu que uma sobrecarga ali, né? Um surto que deu, e o disjuntor geral desarmou, né? E aí a gente foi lá apenas armando o disjuntor, né, e voltou ali a funcionar. É claro, olha, a gente, né, o prédio ali era um prédio maior, né, a sala elétrica lá era uma sala maior, era uma sala restrita, né, não era todo mundo que entrava, o pessoal ficou meio com receio de entrar, né, era um problema às vezes simples de ser resolvido, poderia, né, até mesmo alguém ali que tinha um pouquinho mais de conhecimento resolver, mas a gente sabe que, né, nesses casos eles sempre optam ir, né, por um profissional da área para poder ir lá, né, avaliar. Nesses casos a gente vai fazer, né, uma análise ali para ver se realmente de fato era só aquilo, né? Mas a princípio, né, eu liguei o disjuntor e voltou a funcionar, né, de forma rápida, né? E o valor agregado, pessoal, se você vai gastar 5 minutos, se você vai gastar 1 hora ali, é o mesmo, tá? Porque é uma chamada de emergência, né? É um serviço ali pontual, mas, né, a gente sabe o que é o que eu falei. Os serviços pequenos a gente ganha pela unidade. Olha, ali ligar um disjuntor, ok, mas não tinha ninguém para fazer aquilo, né? Eu tive que me deslocar, eu tive que, né, ir lá e tá pronto ali para atender, né? Então tem um valor mais alto agregado a esse serviço, tá bom? E quando a gente fala, por exemplo, né, de grandes serviços, são aqueles, né, que podem durar aí dias ou até semanas, né? Então, vão ser serviços de grande porte e aonde o planejamento ele é muito mais complexo, né? Depende de uma avaliação que é mais detalhada do projeto, né? A gente vai ter necessidade de usar mais recursos, possivelmente, né, nós vamos ter ali a coordenação com outros profissionais. É muito comum em obras grandes, né, a gente ter ali mais de uma equipe trabalhando, então você vai ter que trabalhar ali junto com a equipe de pintura, junto com a equipe de gesso, junto com os pedreiros, né? Então você vai, a equipe de ar-condicionado, refrigeração, né? Então você vai trabalhar junto com essas pessoas. Exige o que? Uma organização, né, e um cronograma bem alinhado para garantir que tudo seja feito dentro do tempo correto. Então, por exemplo, olha, se eu sou uma pessoa, né, que eu tenho dificuldade com esse tipo de serviço, né? Olha, eu tenho dificuldade em me planejar, não consigo me planejar. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com serviços grandes, porque pode acabar se tornando um pesadelo na nossa vida, né? Então, por exemplo, olha, se eu não consigo planejar, se eu não sei planejar, se eu não consigo enxergar ali, né, de forma mais ampla o que eu tenho que fazer, eu posso tomar prejuízo, porque eu vou ter retrabalho, né, eu vou demorar mais tempo para executar, né, ali as minhas atividades. Então, quando a gente fala de serviço grande, pessoal, não é um serviço que você chega ali, faz rapidinho, né, e enfim, né, de forma ali mais sem muito nhenhenhen que a gente fala, né? Não, serviço grande, né? A gente tem que parar, a gente tem que pegar o projeto, nós temos que analisar o projeto, nós temos que planejar
cada passo que nós vamos executar e vamos realizar, né? Você vai perder ali um tempo, a gente fala perder, mas na verdade você vai estar economizando tempo, né? Você vai ficar ali um dia talvez inteiro planejando o que você vai fazer, colocando em sequência as atividades, né? Mas você vai ver que no final isso aí vai dar muito certo, vai melhorar muito, né? Você vai gastar muito menos tempo do que você gastaria só chegando ali, né? A gente fala de peito aberto, indo pra cima, tem gente que é muito assim, né? O cara, não, vambora, vamos fazer, que não sei o que tem, pá, né? Faz aquele alvoroço todo, mas no final acaba tomando prejuízo, porque sai fazendo as coisas ali sem pensar muito bem, né? E você pode ali, às vezes, atropelar um passo ou outro e depois você tem que ter ali um retrabalho, tá bom? Então, quando a gente fala, né, de projetos grandes, gente, tempo e planejamento é muito importante. Enquanto em projetos menores, né, em serviços menores, a gente pode deixar, digamos assim, não é tão relevante, né? Por exemplo, vou fazer um serviço ali na casa de um cliente, né? Vou fazer ali a troca de 3 tomadas, puxar 2 circuitos de iluminação para o meu cliente, né? São serviços pequenos e a gente sabe que não exige um planejamento, não exige ali, né, algo assim mais complexo na hora da gente executar. Aí sim a gente pode chegar, né? A gente vai fazer ali de forma mais tranquila, tá? Então essas são as diferenças. Outra coisa, né? Custos e prazos, pessoal, muda bastante, tá bom? Em serviços pequenos e em serviços grandes. Por exemplo, serviço pequeno, né? Ele tem um custo que é muito reduzido, né? Tanto para o cliente quanto para o eletricista, tá bom? Então é o que eu falei, né? O serviço pequeno ele tem ali, né, um valor menor, mas são vários valores menores que vão, né, nos levar aí num montante maior, tá bom? Então o orçamento, né, ele costuma ser o que? Mais rápido, mais simples, mais fácil de calcular, né? Já que o que? Que as horas, né, de trabalho ali, elas são bem menores, né? Os materiais são bem limitados, né? É pouca coisa, né? Então, por exemplo, olha, eu calcular aqui, né, quanto é que vai custar para me fazer instalação ali, né? Vou fazer a instalação completa ali de 2 cômodos, por exemplo, né? O cliente fez uma ampliação na casa dele ali, né? E ele construiu lá mais um quarto com um banheiro. Gente, isso aí é assim, ó, rápido de fazer. Serviço muito rápido de fazer. Você vai gastar no máximo aí um dia e meio para poder fazer, né? E você, né, consegue ali calcular isso muito rápido, né? Enquanto grandes serviços, né, envolve que custos muito maiores, né? Então você vai ter um custo muito maior. Então isso inclui compra de material mais caro, inclui o que? Compra de ferramentas, às vezes muitas vezes especializadas, né? Possíveis custos, né, com mão de obra adjacente, né? Aquela pessoa que você vai contratar, você vai levar, né, aquela mão de obra de apoio que você vai levar para te ajudar, né? O tempo de execução, como a gente fala, é muito mais longo, tá? Então o orçamento ele precisa o quê? Ser um orçamento muito bem detalhado, muito bem pensado, muito bem planejado. O Elvis está falando aí, ó, ótima dica, planejar faz toda a diferença. Elvis, isso aí, gente, isso aí é uma coisa assim que eu aprendi, né? Tomando porrada que a gente fala, né? Às vezes a gente acha, não, cara, isso aqui é fácil demais, a gente vai, faz rapidinho, vamos pra cima, né? E quando a gente começa a fazer as coisas muito desordenadas, a gente não tem muito ali um planejamento, não tem muito ali, né, uma linha de raciocínio para seguir, a gente começa a ver, né, o quão a gente se ferra com isso. E a verdade é essa, né? O termo é esse, a gente se lasca bonito mesmo, né? Porque a gente começa a ter retrabalhos, às vezes você esquece muita coisa, né? Por exemplo, olha, esqueci de lançar um cabo aqui, né? Tô aqui com um ambiente maior aqui, né? Só o interruptor aqui são seis modos de interruptor. Se eu esquecer de lançar um cabo ali, principalmente se tiver um three-way no meio ali, isso vai me dar uma dor de cabeça, um retrabalho, vai gastar um tempo terrível, né? Por quê? Porque falta de um pequeno planejamento ali que poderia ter resolvido isso, né? Então isso aí é muito importante, tá? Então voltando aqui aos custos, pessoal, quando a gente fala de serviços grandes, né? O eletricista o quê? Ele precisa garantir que todas as despesas sejam cobertas, tá? Então, vamos lá. A principal diferença, né, quando a gente fala de custo de orçamento dentro de serviços grandes e pequenos, o serviço pequeno, ele é muito mais fácil de calcular. Você calcula ali, você dá o preço, né, de forma ali bem tranquila. O serviço grande, se você não souber calcular, você vai tomar prejuízo. E toma mesmo, tá? Porque, olha, primeiro, vamos lá, você tem que levar tudo em consideração, como eu falei, né? Você tem que tentar prever aí, né, as possíveis
imprevisto que você vai encontrar, e eu tô falando que você vai encontrar, porque você vai encontrar, tá, gente? Não existe nenhuma obra que rode assim, perfeita 100%. Sempre tem um probleminha ou outro, né? E esse problema, né, vai gastar mais tempo, vai aumentar o seu tempo ali dentro de obra, né? Vai aumentar a quantidade de dias que você vai ter que ir lá. Uma vez que aumenta a quantidade de dias, né, você vai gastar mais com alimentação, você vai gastar mais com deslocamento, você vai gastar mais com equipe de apoio, né, com a equipe sua ali que você vai levar, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A gente sabe que a gente fazer um serviço para levar prejuízo né? Ninguém quer isso, né? Vai perder seu tempo ali à toa, né? Então o serviço ele tem que ser lucrativo para a gente, né? Gente, esse serviço grande nós temos que tomar cuidado com isso. Na hora de precificar nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que levar tudo em consideração. Porque se você, né, deixar alguma coisa escapar ali, né, no final você vai ver que você vai, né, ali tomar um prejuízo, não vai ser legal, tá bom? Então, é o que eu falo, né? Você tem que analisar o seu perfil, né? Você tem que olhar, olha, gente, e aí, né, eu consigo fazer isso? Tô pronto para fazer isso? Não, tô pronto. Então, vamos para cima, vamos lá, né? Vamos procurar os serviços grandes, vamos atrás, né? Mas se você olha, eu ainda tô começando, né? Eu ainda tô meio inexperiente. Eu vou continuar aqui nos serviços pequenos, né? Eu vou ali criando experiência, vou ganhando aquela casca ali para depois eu partir para esse tipo de serviço, né? Então isso aí é muito importante, tá bom, pessoal? Responsabilidades e riscos, né? Quais são as diferenças, né, pessoal? Em serviços pequenos, embora, né, envolva assim ali os riscos, né, devido ao trabalho, né, com eletricidade, a gente sabe que todo trabalho com eletricidade ele tem um risco, né, mas a responsabilidade legal, digamos assim, né, e os danos são muito menores, tá? Então, por exemplo, olha, tô instalando ali um Paflon para um cliente meu ali, né, quebrei o Paflon do meu cliente. E aí, o que eu vou fazer? Vou lá e vou comprar outro, né? Vou em qualquer depósito da esquina aí, eu encontro lá um Paflonzinho lá, que seja, né? Enfim, não, era um pouquinho mais diferente o Paflon do meu cliente ali, mas você vai pagar ali, vamos colocar aí, no pior dos casos, uns R$50, né? Não passa disso, né? No serviço pequeno, né? Então, no serviço pequeno, os riscos, pessoal, né? E as nossas responsabilidades são muito menores, né? O eletricista precisa o quê? Garantir a segurança, né? Então, mas já no serviço grande, quando a gente fala de serviço grande, a responsabilidade, ela dobra, né? Ela aumenta, ela triplica, ela quadriplica, ela é muito maior mesmo, né? Porque um pequeno erro, uma instalação, ela pode causar um problema assim em escalas enormes, tá? Você vai ali, você fez ligou alguma coisa errada ali, né? Fez alguma coisa que não deveria ter feito ali. Gente, isso aí pode gerar danos significativos, né? Já pensou? Você faz uma instalação errada, aquele ali gera ali um curto-circuito e pega fogo, já, né? A gente sabe que até na casa, né, no serviço pequeno pode acontecer isso, né? Mas no serviço grande, pessoal, isso aí ainda é muito pior, tá? Eu falo porque, olha só, trabalhei muito com reformas, né, em apartamentos de padrão mais altos, né? Então, só para vocês terem ideia, já instalei lustres, luminárias aí com mais de R$5.000, isso mesmo. Na época a gente até se assustava, né? A gente embalava aquilo ali, colocava aquele tanto de plástico, bolha, papelão, tudo que a gente achava ali para tentar proteger ao máximo, porque já pensou, você quebra, né? Você faz alguma coisa ali que você não deveria fazer. Gente, o prejuízo, ele é assim, sabe? Todo o seu serviço vai embora, né? Nem no 0 a 0 você sai no prejuízo mesmo, tá? Às vezes você vai ter que arcar com alguma coisa aí. Então, pessoal, as responsabilidades e os riscos em serviços grandes são muito altos, tá? Muito altos mesmo, né? E além do risco de acidente, né? Que ele é o quê? Ele é muito maior. Por quê? Como eu disse, né? Quando a gente está em serviços aí maiores, nós vamos trabalhar junto com outras equipes. Então vai ter ali uma equipe de pintura, vai ter lá um pessoal mexendo com a parte, né, de alvenaria, os pedreiros, né? Vai ter ali, enfim, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E o risco ali de acidente, ele é muito maior. Então nós temos também que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, olha, a gente sabe que, né, a nossa integridade, ela tem que ser assim, né, primordial para nós, né? Nos atentar à nossa segurança tem que ser, né, uma tarefa que é principal. Por quê? Se eu não estou bem para me trabalhar, da onde eu vou tirar o meu sustento, né? Como é que vai vir a renda? Não adianta nada
eu ter muito serviço, ter ali muitas pessoas me procurando para fazer o serviço, se eu não estou apto, né, não estou bem ali, estou acamado, estou, né, ali indisponível para fazer o serviço, né? Então, a nossa segurança, né, ela tem que vir em primeiro lugar, tá? E tanto no serviço pequeno quanto no grande, né? Mas é claro, logicamente, né, pessoal, nos serviços maiores, a gente encontra aí muito mais situações que podem trazer riscos, né, à nossa integridade aí, tá bom? Outra coisa, né, equipamentos e ferramentas, gente. Quando a gente fala de serviço pequeno, né, igual eu falei, pequenos trabalhos, o eletricista, né, ele costuma o quê? Precisar ali, né, de um conjunto básico de ferramentas, né, uma caixa de ferramentas ali básica ali, né, um alicate, um joguinho de chave, uma fita isolante, um multímetro, você faz ali muita coisa mesmo, né? Nada tão exorbitante, né? Então a caixa de um eletricista ali para pequeno serviço, ela é muito mais enxuta, muito mais reduzida, né? Geralmente são itens mais fáceis de transportar, né? Agora, enquanto em serviços maiores, né, exige o quê? Ferramentas mais pesadas, mais especializadas, né? Como por exemplo, escadas, níveis a laser, né? Enfim, uma infinidade de coisas aí que você às vezes vai precisar e você vai ter que ter, né, um investimento maior, né? O eletricista, que ele precisa de uma equipe para ajudar na execução do serviço, né? Então você vai ter que às vezes, né, em vez de ter um alicate, você vai ter que ter 2 alicates, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha, quero muito pegar serviços maiores, né? Mas eu tenho as ferramentas para isso, né? Eu tenho ali, né, uma bolsa ali de ferramenta bacana, eu tenho ali as ferramentas necessárias para me pegar um serviço de grande escala. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, né, na hora da gente fazer esse tipo de serviço, né, ou pegar, né, em busca desse tipo de serviço, né. Então, por exemplo, né, já fiz aí serviços também voltados aí para a área de cabeamento de rede, né. Então, se você não tem ali o equipamento para você grimpar um RJ45, seja ele um macho ou fêmea, né, fazer os testes ali no carro, como é que você vai, né, prosseguir aí nesse tipo de serviço, né? Então, ferramenta é uma coisa muito importante também, que a gente tem que ver como é que está a nossa situação na hora, né, da gente optar em pegar grandes ou pequenos serviços, tá bom, pessoal? E, né, uma outra coisa, interação com o cliente, tá? Isso aí conta muito também, tá? Você vai ver que em pequeno serviço, normalmente o que, né? A interação com o cliente ela é muito mais rápida, mais direta, né? O trabalho ele é feito que o pagamento é geralmente ali, né, na hora, né? Ocorre ali logo após você terminar o serviço, eu acabei o serviço, né? Dar o meu na gominha aqui, né, e vida que segue, né? Já em grande serviço, a comunicação com o cliente é um pouco mais intensa, né? Já que o eletricista, ele deve esclarecer muito bem ali o serviço que ele está realizando, né? Deve ter os feedbacks ali sempre, né? Se possível, né, diários. Você vai passar para o seu cliente ali, olha, a situação é essa, né? Tive um imprevisto aqui, tive um imprevisto ali, ou então, olha, cara, planejei, né? Que a gente estaria nesse ponto aqui, mas graças a Deus o trem está fluindo bem, estamos um pouco avançado aí, né? Então esse feedback, né, contínuo, ele é o que? Fundamental, tá bom? E geralmente nos serviços grandes, né, muitas das vezes nós não vamos receber ali na hora, né? A gente sabe que às vezes o valor agregado ele é maior, né? Então você muitas das vezes vai ter que combinar ali formas de pagamento, seja ali semanal, né? Ou às vezes quinzenal, dependendo se o serviço for muito grande, né? Ou até mesmo, né, por metas, né? A gente já viu muito isso aí também. Olha só, vamos fazer um serviço que ele é bem grande, né? Então a cada meta que a gente bater aqui, né, eu vou te pagando aqui o equivalente a cada meta, né? Então isso daí também, né, muito conta muito, né, na hora da gente optar aí por serviços pequenos e serviços grandes, tá bom? Então, por exemplo, olha, eu vou pegar um serviço grande, eu tenho que saber o quê? Eu vou ali para aquele serviço, vou ter que trabalhar de repente ali, né, 5, 10 dias ali, sabendo que, né, eu vou ter que arcar às vezes primeiro com aquele custo inicial e depois eu vou ter a reposição daquele valor, né? Você pode tentar negociar com o seu cliente ali, às vezes, né, uma certa porcentagem do valor cobrado ali no ato ali, né, do fechamento ali com o cliente, né? Mas nem sempre acontece, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? O Carlos tá aí, né? O Carlos Elétrico, isso aí, Carlos, é verdade mesmo, né? A gente sabe que essa interação com o cliente, né, ela é muito importante, né? E tem essa diferença entre grandes e pequenos serviços, né? No pequeno serviço a conversa é muito mais rápida, mais direta, né? E nos grandes serviços, né, nem sempre a gente consegue, né, ter essa interação assim, né? Então ela tem que ser uma comunicação mais intensa mesmo, mais detalhada, né? Ali bem mais bem mais ricas em detalhes, justamente para você, né, deixar o seu cliente a par de tudo que acontece. Porque, gente, olha só, por que eu devo fazer isso, né? Se você não fizer isso, pessoal,
olha, não tô passando feedback pro meu cliente aqui, né? Não tô passando nada para ele aqui. Aí do nada estoura uma bomba aqui. Deu um problemão aqui, vai gerar um custo pro cliente e tal, e o cara fala assim, mas velho, por que você não foi me avisando antes? Você tava vendo que o negócio poderia evoluir para isso, por que você não me falou, né? Vai sempre para esse lado. Quando a gente, pessoal, consegue, né, passar um feedback ali todos os dias pro nosso cliente, mostrar para ele ali, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? A gente já vai deixando ele a par de tudo, né? Então, quando acontece um problema em escala maior, né, o nosso cliente já não fica tão assustado, né? Ele vai saber que não, posso confiar, eu sei, né, que aconteceu ali, foi um imprevisto mesmo, né? Por quê? Porque eu tô a par de tudo, ele tá me deixando, né, a par de tudo, ele me fala tudo, né? Sejam os pontos positivos ou os pontos negativos, tá? Principalmente os pontos negativos, pessoal. Eu sei que às vezes, né, a gente fica meio assim, poxa, será que deu um problema ali? Será que eu passo? Passa tudo pro seu cliente, tá? Passa tudo pro seu cliente. Olha lá, o Carlos tá lá, aqui tô mais fazendo serviços pequenos. Carlos, é o que eu falei, né? A gente tem que ver qual que é a nossa realidade, né? Gente, serviço pequeno, às vezes pelo nome, né, ter o fato de serviço pequeno ali, a gente acha que não é lucrativo, gente, mas a gente consegue aí ter ganhos muito, mas muito bons com serviço pequeno, tá? Se a gente souber, né, precificar certinho, se a gente souber, né, fazer certinho ali, né, no final do mês você vai ver o quê? Né? Aquele famoso ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, olha, é um servicinho aqui, é um servicinho ali, né? É uma mixaria que entra aqui, é uma mixaria que entra ali, mas no final do mês, né? Na hora da gente fazer ali, fechar ali, fazer o nosso balanço, a gente vai ver, né, que o montante, né, ele foi muito bem. O que acontece, pessoal, é que tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, olha, fui ali, fiz um servicinho de R$200, fui ali, fiz um servicinho, né, de R$300, fui ali, fiz um servicinho ali de R$150. O cara, o que ele faz? Ele pega aquele dinheiro, né, e ele simplesmente, ó, desaparece com aquele dinheiro, né, não anota, não sabe o que aconteceu, né, e aí no final do mês ele fala, poxa, cadê meu dinheiro? Não vi a cor do dinheiro, né? Então a gente tem que ter muito controle financeiro quanto a isso, né? Pra gente poder, né, conseguir ver de fato, né, quais são sendo os nossos ganhos, né? O carro sai, ó, quando pega serviços grandes é só bucha, serviço mal executado. Gente, serviço grande a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que analisar muito bem, né? A gente tem que estar bem seguro, né? Pra gente poder fazer ele, né? Por isso que eu falei, né? Se você não fizer, né, um bom orçamento, você não levar em consideração aí todos os pontos, né, você pode acabar tendo um grande prejuízo, tá? O Elvis tá aqui, ó, fiz um curso, terminei mês passado, como faço para garimpar serviço, qual a sua dica, como precificar? Olha, o Elvis, a gente, né, tá aí nessa semana do Eletricista de Sucesso, né, esses temas aí todos nós vamos falar a respeito deles, né, e gente, né, eu até falei sobre isso ontem, né, sobre a garimpar serviço, né, ir atrás de serviço, gente, né, eu sei que para quem, por exemplo, o Elvis aí, né, fez o curso, terminou mês passado, não sei se você já atuava na área, se você está querendo começar a atuar, né, gente, aquela, né, a gente tem que correr atrás, então essa primeira parte, né, aí é o que? É fazer os cartões de visita, né? É fazer um folder seu para você colocar lá na sua página, criar uma página para você, né? O boca a boca, né? Olha, fala com a sua mãe, com a sua avó, com o seu papagaio, com o seu periquito, com o seu cachorro, com o seu vizinho, né? Vai espalhando aí para todo mundo, né? Que você tá fazendo serviço, que você tá mexendo com elétrica, né? E aí, pessoal, uma hora vai aparecer o primeiro serviço e daí do primeiro em diante, né? O que fica é o que, né? A primeira impressão é sempre a que fica, né? Então, por exemplo, olha, coloquei, fiz aqui um serviço bacana aqui pro meu cliente, né? O meu cliente vai começar a me indicar, né? E aí a gente começa a desenvolver, tá? Um trabalho de mecânica de máquinas de costura. Então você já tem aí de repente uma clientela aí, né? Que você pode também agregar o serviço de elétrica, né? Então, por exemplo, olha, tem lá os clientes que eu dava manutenção, né? A gente sabe que máquina de costura, né? Dependendo aí, ela tem um motor potente, né? Então, olha, eu sei que tinha um cliente lá que eu dava manutenção nas máquinas dele, né? Já fui lá, eu vi que a instalação dele é meio precária, eu vou lá oferecer o meu serviço para ele, né? Vou lá mostrar que, né, eu também faço serviço aí da área elétrica, né? Então, são essas formas aí, né, pra gente que está começando, a gente está iniciando, né? A gente tem para o quê? Para conseguir, né, angariar os nossos primeiros clientes, né? E pessoal, chega num determinado momento, né, que a gente vai começar a ter, né, ali o nosso nome divulgado, né, o nosso serviço divulgado e começa às vezes muito, né, vai acontecer o quê? Em vez da gente ir atrás do cliente, o cliente vem atrás da gente, né? E isso aí é que todo mundo precisa, é o que todo mundo quer, né? E aí, como
o nosso amigo aí também tá falando, né, o Carlos, né? Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer, se nós vamos pegar aí serviços menores, serviços maiores, né? E ver o que vai compensar mais pra gente, tá bom? E, né, outra coisa importante, né, é possibilidade de recomendações, né? Então, quando a gente fala de pequenos serviços, né, entra até um pouco no que o Elvis está falando, né? Eles podem resultar o quê? Muitas das vezes em recomendações o quê? Às vezes um pouco mais limitadas, né? A grupos pequenos, né? De convívio ali do próprio cliente, né? Então, por exemplo, olha, fiz um serviço aqui pro meu vizinho, né? Fui lá, fiz um serviço bacana para ele, né? Então, olha, pode ter certeza. Ele vai chamar alguém para ir lá na casa dele num dia de domingo lá fazer um almoço, né? O cara vai olhar, vai dizer, oh, pô, legal, cara, tô precisando mexer lá em casa também, né? E tal, quem que fez aí para você? Vai ter alguém ali para te indicar, né? E tal, então são nessas escalas que acontecem, né? Ali, serviços pequenos, geralmente, né? Você vai ter indicações em serviços pequenos também, tá bom? Já em grandes serviços, né? Um grande projeto bem executado, ele tem o que? Um maior potencial para gerar o que? Novas instalações e contratos, né? Além de que? De possibilitar, né, a entrada aí em nichos mais especializados, né? E muitas das vezes também mais lucrativos. Por quê? Quando a gente fala em nichos mais especializados, o que significa, né? É eu atuar, né, em uma área ali mais específica, né? Por exemplo, eu conheci um rapaz que começou, né, trabalha com elétrica e ele se especializou o quê? Em sistemas de aterramento. Gente, pouca gente que foi duas pessoas só que eu conheci que era o quê? Só fazia isso, só mexia com sistemas de aterramento, né? Então, esse rapaz era muito gente boa, né? Ele se especializou nisso, né? Comprou todos os equipamentos necessários, os equipamentos não são baratos, né? Mas se especializou nisso, né? E ele tinha, né, ali a sua empresa, né? O cara estava bem já, né? Prestava aí serviços aí bem bacanas, né? E que, né, ele se especializou naquela área ali, né? E agora ele, né, assim, a grande maioria dos clientes dele, né, são sempre voltados, né, para esse tipo de atividade, né? É uma atividade que não tem muito profissional e, consequentemente, o valor agregado ali à mão de obra ela é muito mais alta, tá? E pra gente encerrar, pessoal, o que? Formalização e documentação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pequeno serviço, a formalização do pequeno serviço ela é muito mais simples, né? Você não precisa de uma documentação, às vezes assim, né, muito ampla e tal, né? É uma documentação mais básica, né? Geralmente ali é um orçamento que você vai passar mais simples ali, por exemplo, para o seu cliente, né? Então, às vezes até uma conversa, eu sempre falo, né? Já deixei isso aqui claro. Monta um orçamento, por mais que o serviço seja simples, né? Manda ali para o seu cliente, né, um pequeno orçamento, né, um PDFzinho ou alguma coisa mais detalhada, tá bom? Mas é uma documentação mais simples, né? Já em grandes serviços, né, para projetos maiores, muitas das vezes é necessário o quê? Ter um contrato, emitir um contrato formal, né, com especificações bem detalhadas, prazo, garantia, né, e até às vezes ali um acompanhamento mais técnico, né, dependendo do tipo de serviço, pessoal, a gente vai ter até que emitir nota fiscal, né. Então, por exemplo, olha, eu quero, né, ir para essa área de serviços grandes. Você já tem um CNPJ registrado? Por quê? Se o cliente te pedir uma nota fiscal, como é que você vai emitir uma nota fiscal, né? Você precisa de um CNPJ, né, criar um e-mail lá para você, alguma coisa, né, nesse sentido, para você conseguir atender as demandas aí do seu cliente, né? Ah, tem muito cliente aí, serviço grande pede contrato, né? O contrato é muito simples, pessoal. Você tem muito modelo de contrato na internet, né? Você vai pegar um ali, você pode, por exemplo, pedir ajuda a um contador, de repente, ou até algum advogado, né? Para você pegar o seu primeiro ali e depois, né, aquele ali vai ser a sua base, você mesmo vai mudar aí para os seus outros clientes, né? De forma que você vai ali fornecer ali um contrato para os seus clientes, né? Então, serviço grande, eles têm todas essas burocracias, tá bom? Enquanto serviço pequeno, né? Você tem aí muito mais facilidade, né? É o que nosso amigo estava falando, né? Quando ele pega serviço grande aí, né? Só bucha, né? De fato, gente, serviço grande, né? A gente tem que ter isso em mente que, né? Que ele vai demandar um pouco mais, não só da elétrica, né? Então, quando a gente fala de serviço grande, né, a elétrica ela está presente, ela é o foco principal, porém, né, tem ali os seus adendos, né, tem as coisas que acompanham, né? Então, por exemplo, olha, eu vou precisar de emitir uma nota, vou precisar, né, de fazer um contrato, vou precisar de planejar, né, vou precisar de levar a gente comigo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom, pessoal? Então, né, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Então, né, o que dá mais lucro, né? Qual que é aí, né? O que dá mais lucro? Gente, vai depender do que você quer, né? O capital,
ele vem das duas formas, seja do serviço grande, seja do serviço pequeno, né? Você vai ter que ver qual que está mais aí dentro da sua realidade, né? E aí você vai atuar dessa forma aí que você achar melhor. Olha, a minha realidade hoje é serviço pequeno, mas eu viso, né, aí serviços grandes. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou começar a me preparar para isso, né? Vou começar ali, né, a fazer, né, comprar as minhas ferramentas, eu vou me especializar mais, né? Eu vou procurar mais conhecimento, né? Então, tudo isso é muito importante na hora da gente, né, dar esse pulo aí, tá bom? O lucro, pessoal, o capital vem das duas formas, tá? E aí vai depender muito do que você também tem aptidão para trabalhar, tá ok? Wells, parabéns pela explicação, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Cara, eu que agradeço, tá, por vocês aí. Amanhã, gente, não perca, tá? Amanhã às 8 horas nós estamos aqui de novo, tá? Amanhã nós vamos falar o quê? Como deixar o quê? O nosso serviço, fazer um serviço rápido e eficiente, tá bom? Nós vamos falar aí de algumas coisas aí pra gente conseguir entregar um serviço mais rápido, mais eficiência, né? E aí a gente ter mais tempo pra gente, né, pegar outro serviço, tá bom? Então, pessoal, amanhã às 8 horas, aguardo vocês aí de novo pra gente bater um papo, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até mais. Tchau, tchau.